Olá, queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Ciências Naturais, e vamos estar aqui, reunidos para mais uma videoaula. Hoje falaremos de fungos. Isso mesmo. O reino fungi, pessoal, ele é um outro reino onde você tem os fungos, que são os representantes desse reino. Os fungos, quando eu falei para vocês lá de ecossistema, ecologia, eu falei da importância dos decompositores. E quem são os decompositores? Os fungos e as bactérias. Os fungos, então, eles têm a importância de controlar as populações, causar doença, como eu falei na outra aula, de protozoários, que para nós não é vantagem morrer, por doenças. Mas para o ambiente, para a natureza, é uma das maneiras pelas quais a seleção natural vai eliminar o excesso de indivíduos. E nós, humanos, não estamos isentos dessa lei. Essa lei, ela é para todos os seres vivos, A seleção natural, então, ela vai agir por meio desses micro-organismos para nos causar doença em nós e nos outros seres vivos, como eu havia dito para vocês. Então, olha só, pessoal, os fungos, eles são seres eucarióticos, ou seja, eles possuem uma célula eucarionte, tá? Muito parecido com a célula eucarionte animal, mas eles não são animais, porque eles não formam tecido mesmo, eles não têm órgãos, eles não formam sistemas, por uma série de questões como essas, tá? São incluídos nos fungos os organismos de diversas dimensões, desde os microscópicos aos macroscópicos, como os cogumelos, por exemplo. Eles podem nos causar doenças, como as micoses, tá? Os fungos, eles são encontrados tanto no solo quanto na água, tá? E até mesmo uma parte deles, chamada esporos, que são células reprodutivas, podem ser levados pelo ar, tá? Pelo vento. Eles atacam todos os seres vivos, humanos, mamíferos, répteis, outros fungos até mesmo, e principalmente, tá? Plantas. Existem uma série de fungos que atacam plantas. O vento, ele age como um condutor, espalhando os propágulos, que são os fragmentos de hifa. Hifa é uma parte desse ser vivo, tá? Uma célula desse ser vivo com grande capacidade de multiplicação. Os fungos, eles são conhecidos popularmente como bolor, mofo, os fermentos, os levedos, a orelha de pau, as trufas, os cogumelos, cogumelos de chapéu, que são alguns tipos de cogumelo, dentre eles o champignon. As trufas, elas não são muito conhecidas aqui no Brasil. Existem lugares que comem trufas, Por exemplo, alguns países dos Estados Unidos, eles têm o costume de ir para os bosques procurar essas trufas, que são fungos que ficam meio que soterrados, e eles comem essas trufas. Um exemplo de trufas aqui é aquele fungo que parece um cocô de vaca, que dá no interior. Aí você pega e solta assim, joga, ele explode e sai aquela fumaça, amarela, verde. Aquela fumaça, pessoal, ela é tóxica. E pessoas que têm alergia ao fungo e estarem em contato com aquela fumaça podem passar muito mal. Então, assim, de uma forma geral, os fungos são venenosos. E a gente tem que ter um cuidado muito grande com eles, tá? Por quê? Para não se contaminar. Existem fungos que, como disse, o vento propaga as suas hifas, as suas partes celulares. Se eu inalar e eu for alérgica, eu posso me contaminar, eu posso ter uma intoxicação, um ataque anafilático e parar no hospital, eu me recordo de uma amiga que dá aula de ciências que contou que o aluno falou, desse fungo, e ela, que legal, traz pra gente ver. Ela pediu para levar, ela não pediu para explodir.
Ele levou e chegou na sala de aula e tom, né? As crianças brincam porque ele lembra muito uma bomba, assim, uma bombinha. Aí quando ele jogou, subiu aquela fumaça. Dali a pouco, um menino no fundo da sala, com falta de ar, todo vermelho, todo inchado, foi parar no hospital. Então a gente tem que ter muito cuidado com os fungos, tá? Eles são um grupo muito numeroso. Cerca de 200 mil espécies estão fazendo parte desse reino, que é conhecido. Existem muitos fungos que ainda nem foram catalogados, né? Ainda foram descritos. E aí, pessoal, vamos ao que eles fazem, né? Ao nicho ecológico, que é o quê? O papel de todo ser vivo, que eu já falei para vocês em alguma aula. Todo ser vivo tem a sua importância, tem o seu papel, a sua colaboração para a existência dele e de outros seres vivos na natureza. Então vamos lá. Os fungos, eles podem ser saprófagos, né? Ou saprófito. Que é isso, professora? Come sapo? Não, não come sapo. Eles comem material, né? Matéria orgânica e fazem a decomposição. Como, por exemplo, nós temos o filo. O que é filo, professora? São grupos grandes de seres vivos que estão incluídos nesse reino, né? Então, a gente tem um reino, nós temos filos, subfilos, família. Dentro dessas famílias, nós temos ordens, classes, depois temos gêneros e espécie, tá? Então, existe aí uns grandes grupos desses fungos, e a gente pode dar como exemplo de saprófito ou saprófagos, né? O filo Mastigomicetus. Mastigomicetus, tá? São fungos parasitas que fazem podem ter aqueles que são saprófitos, né? Que comem essa matéria orgânica, que fazem a decomposição, por exemplo, fezes, frutas, vão favorecer o apodrecimento dos vegetais, né? Dos troncos, folhas, galhos. E também nesse grupo existem os que são parasitas, que vão, por exemplo, parasitar batatas e outros vegetais, tá? Existem vários fungos parasitas que parasitam as plantas, por exemplo. Eu vou pegar um exemplo de uma rosa do deserto minha que sofreu um ataque por fungo. Espera só um instante. Então, pessoal, isso aqui é uma rosa do deserto, né? Era uma muda que eu fiz de galho. Peguei um galho, né? Fiz o corte, a poda, coloquei o galho na terra. Esse galho enraizou. E aí, ela cresceu, né? Eles falam que muda de galho não dá raiz. Dá sim, o tronco, ele vai se especializar e vai formar as raízes, né? O que? As batatas, tá vendo? E aí eu percebi uma parte amarela na planta. Apertei, não tava mole. Geralmente o fungo deixa ela mole, não tava. Isso que observando, ela ficou triste. E aí eu fiquei observando. Quando eu fui ver, eu falei assim, isso é fungo. Que eu puxei, olha aqui, ó. O fungo comeu toda a batata da planta. Não quer dizer que tenha sido um fungo do grupo, do filo Mastigomicetus. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas eu tenho certeza que são fungos, porque são os fungos que parasitam as plantas, tá? Bactéria não tem esse perfil. Bactéria pode atingir as folhas, dar uns carocinhos, mas geralmente são fungos. E aí, pessoal, olha o que fez. Ele foi comendo a planta, já chegou aqui, tá vendo? A parte amarela, às vezes ela fica amarela do sol, mas não é o caso. Aqui ficou amarelo porque o fungo chegou aqui. Aí vocês podem perguntar, mas professora, essa planta não tem salvação? Às vezes sim. Às vezes você corta e essa parte aqui não foi atacada pelo fungo. Mas, na dúvida, a melhor coisa a se fazer é descartar a planta. Porque se o fungo já chegou em outras partes do caule, né? A planta tem vasos condutores que vai levar água para as folhas. Se alguma hifa, alguma parte desse fungo entrou dentro do cano condutor, que seria análogo às nossas veias, e chegou em outras partes da planta, ela está 100% perdida, né? Olha que interessante, aqui eu também tenho um outro caso, ó, que é a predação. Olha aqui, ó, eu tenho
um animal, né, invertebrado, mais conhecido como caracol de jardim, né? Esse molusco está se alimentando do caule, né, dessa planta. Então, eu tenho aí uma predação. Um ser herbívoro, consumidor primário, né, que está se alimentando da planta, que é um produtor, certo? Vamos seguir, então. Continuando, os fungos, eles podem ser ainda simbióticos. O que é um fungo simbiótico? A simbiose, pessoal, é uma relação na natureza que se dá quando dois seres vivos se unem, formando um só organismo, e se um deles morrerem, o outro morre também. É muito comum essa associação de seres vivos, entre os fungos, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar dos líquens. O que são líquens, professora? Nas pedras, nos troncos de árvores, é muito comum você ver umas manchas no troncos. Os líquens, eles são bioindicadores. Quando você encontra um líquen nas pedras, no chão, nos troncos de árvores, quer dizer que o local onde você está, ele tem um ar muito limpo, um ar muito puro, porque os líquens só ficam em ambientes muito puros e limpos. Ar que tem contaminação por fumaças tóxicas de fábricas, de cidade, os líquens não sobrevivem, tá? Então, assim, a gente vai encontrar eles nas florestas, nos bosques, nos campos, certos jardins. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem de líquen, para que vocês possam saber, né, do que eu estou falando. Aqui, ó. Será que não baixou? Vamos ver. Só um instante. Aqui, pessoal, esse é o líquen, tá vendo? Então, eles podem dar no chão, eles podem dar em troncos de árvores. Aqui, ó, tá vendo? Em vários troncos de árvores, podem dar em pedras. E como é que é, professor? Isso é planta? Isso não é uma alga? Não. Isso não é uma planta, isso não é só a alga. É a alga associado com o fungo. Eles se unem, formando um só organismo, e eles trocam de favores. A alga produz fotossíntese e dá alguns nutrientes para o fungo. O fungo, por sua vez, protege a alga, né, dá o suporte e fornece alguns nutrientes, minerais para elas também. Então, olha aqui, ó, nós temos uma outra foto que vai mostrar isso microscopicamente falando. Olha aqui, a alga, né, verde, unicelular, e as hifas do fungo envolvendo essa alga. Né? Então, quando a gente visualiza no macroscópico, a olho nu, a gente vê uma coisa só. Microscopicamente, a gente vê as duas estruturas. Se a alga morre, o fungo também morre. Se o fungo morrer, se as hifas do fungo morrerem, aqui as hifas, tá vendo? São células, partes das células do fungo. Se as hifas morrerem, a alga também morrerá, tá? Então, existem esses fungos, tá bom? O exemplo são os líquens. De uma forma geral, pessoal, os fungos, eles têm benefícios, não é só malefícios para nós humanos, tá? Aqui nos slides de vocês, nós temos alguns exemplos de fungos, né? Ó, os saprófagos ou saprófitos, que vão fazer a decomposição de frutas, como morango, por exemplo. Os cogumelos, tá? Como os cogumelos, pessoal, eles são também chamados o grupo dele, o filo dele, que é o caso deste daqui, orelha de pau, e esse que parece um chapeuzinho, né, o cogumelo, eles são do filo Basidiomycetus. Os Basidiomycetus são fungos grandes que fazem também a decomposição. Inclusive, a orelha de pau é um fungo venenoso. Todos eles aqui são, tá? Principalmente esse que eu vou falar daqui a pouco. Venenosos, tá? Muito perigosos. Existem mulheres que pegam essa orelha de pau, fazem chá para abortar. Às vezes elas sobrevivem para contar que abortou. Às vezes elas morrem junto com o bebê, porque ele é muito forte, ele é muito tóxico, tá? É um perigo muito grande. Esse daqui, pessoal, tem um
personagem, né? Eu, pra falar a verdade, eu nunca fui de jogar videogame, não sei dizer ao certo. Mas existe um personagem que se remete a esse fungo. O nome científico dele é, deixa eu olhar a colinha aqui, Amanita muscaria, mais conhecido como Ananita ananita, tá? Esse fungo, ele é muito tóxico. Miligramas dele, 0,05 miligramas, é suficiente para matar uma pessoa de até 50 quilos sem deixar vestígio. Sem contar que boa parte desses fungos são alucinógenos. Existem pessoas que usam desses fungos para ter esse efeito de alucinação, né, de droga mesmo. Esse daqui é um champignon, né? O champignon, ele também é desse filo e é utilizado para alimentação. No entanto, quando vocês forem trabalhar esse assunto com os meninos, vocês têm que deixar bem claro que os fungos são tóxicos, não podem ser tocados, porque se eu toco em algum fungo que é tóxico, eu posso desenvolver uma reação alérgica, sem querer eu posso levar a mão ao olho ou a boca e me contaminar. E eu não posso sair observando, esse aqui é o champignon, eu vou comer. Não. Os fungos para alimentação, eles são cultivados, tá? De uma forma muito controlada, eles passam por uma inspeção para ter certeza que você está comendo uma certa espécie comestível. Se você pega isso na natureza, pode ser que ali tenha um outro fungo microscópico que você não está vendo e você pode se intoxicar. Então, a recomendação é nunca toque, nunca cheire, nunca pegue num fungo sem a proteção, tá certo? Porque esses fungos podem causar envenenamento da pessoa. Em relação aos outros filos, né? Nós temos o Oomicetus, tá? Que são os fungos que atacam as folhas de alface, por exemplo. Os Zigomicetus são um conjunto de fungos que vão entrar na confecção de molhos de soja, de hormônios, tá? Alguns anticoncepcionais, alguns anti-inflamatórios. Esses zigomicetos são bem conhecidos de vocês. São os fungos que atacam frutas, pão, né? Pães, doces, bolos, tá? São os famosos bolores mesmo, tá? Os ascomicetos são aqueles fungos que são utilizados na fermentação do pão. É aquele fermento que você compra, né, no supermercado para formar pães, tá? Só um instante que eu vou lá pegar para vocês verem. Então, pessoal, esse aqui, ó, não tô fazendo propaganda para Fleischmann, mas já fazendo, é o fermento biológico, né? O nome já diz, ele é biológico, ele não é químico, ele é feito de ser vivo, e o ser vivo que tá aqui é o fungo. Quando eu abro esse pacotinho, cada bolinha que eu tenho aqui, né, na minha mão, não sei se vai dar para vocês, olha lá, tá vendo? Cada bolinha daquela é um fungo. Então, ele é um fungo unicelular, né? Cada bolinha daquela é um fungo. E ele vai fazer o quê? Ele vai se alimentar do açúcar da massa ou do próprio trigo, do amido, né, que tá no trigo. Então, pessoal, o fungo, esse fungo aí, ele é do filo Ascomiceto, tá? E ele é utilizado, então, para produção de pães, de pizza, para produção de vinhos, bebidas alcoólicas, de cachaça, por exemplo. Como é que eu vou fazer uma cachaça, artesanalmente falando? Eu vou moer a cana, né, o caldo de cana, vou colocar esse fermento, vou esperar fermentar por algumas horas, depois eu vou botar esse caldo para ferver. Os vapores que subir é o álcool. Então, eu vou ter que arrumar um condensador ou um mecanismo de condensar esse vapor, fazer com que ele se resfrie e torne-se líquido. E o que condensar no final desse condensador é o álcool, né? O avô do meu esposo, ele deixou agora para os tios dele, né? Mas ele tinha um alambique e eu amava, sentia aquele cheirinho da cachaça pingando, né? Tem a água fraca, que é uma água antes da aguardente, né? Tem a aguardente propriamente dito,
E tem o álcool, que pode ser o álcool usado para carro. O que vai diferenciar um do outro é a graduação, é a quantidade de etanol, e se percebe a hora de que cada um está vazando pela temperatura, né? Alguns vinhos gaseificados também são utilizados esse fermentinho aqui, né? Esse fungo. Então, ele tem essa importância econômica até, né, para nós. E tem também os deuteromicetos, que são chamados de falsos fungos. Por que eles são imperfeitos ou falsos fungos? Os fungos, eles têm a reprodução com fases. Existe a fase sexuada, em que eles trocam, em que um esporo, né, uma célula reprodutiva se junta com a outra célula reprodutiva, esses genes, né, desse DNA aí se junta e vai formar o fungo. E tem a fase dos esporos, que é a fase assexuada, em que o vento e a água e outros elementos da natureza vão dispersar essas células. Então, o deuteromicetos são chamados assim de imperfeitos porque eles não têm a fase sexuada, tá? Professora, eu preciso de saber a reprodução dos fungos para trabalhar com os meninos? Não. Vocês precisam saber a utilidade, para que eles servem, né? Controle das populações, eles podem ser utilizados na nossa alimentação, como produção de álcool, como produção de cachaça, como produção de vinho, como produção de remédios, como a produção de queijos, como por exemplo o camembert, né? Aqui, ó, vamos seguir para o próximo slide. Ixi, voltou. Peraí, só um instante. Então, aqui, ó, a importância dos fungos, né? Eu tenho a importância nutricional, olha lá, ó, bebidas alcoólicas, vinhos gaseificados, o queijo, o camembert, que são fungos. Esses fungos, dentre eles está a penicilina, tá? O Penicillium é um gênero que tem várias espécies. A penicilina é uma espécie desse Penicillium. A penicilina é um fungo que vai fazer o quê? Vai comer a bactéria. A penicilina, ela foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial. As pessoas não morreram tanto quanto na primeira, porque na primeira ainda não se tinha descoberto que a penicilina existia. A penicilina, ela foi descoberta até de forma sem querer, né? Um belo dia, um cientista saiu de férias, deixou seu ajudante tomando conta das cepas, né, das colônias de bactéria, e ele falou assim, eu vou ficar aqui, é ruim, vou rachar fora também. E saiu de férias, tão apressado que ele deixou sem querer os vidros quebrarem, e um desses vidros que quebrou deu fungo. E aonde estava esse fungo, matou todas as bactérias. E aí, como explicar, né, para o chefe que ele tinha fugido? Enfim, ele teve que contar a verdade. E olha que interessante, ele descobriu que esses fungos matavam as bactérias. Então, descobriu-se um remédio, né, natural, um biótico, para matar as bactérias. Daí surgem os antibióticos naturais da família, né, da penicilina. Algumas pessoas são alérgicas, mas boa parte das pessoas já usaram a penicilina, que foi muito usada. Hoje é um dos antibióticos fracos, né? Os primeiros antibióticos que as pessoas vão tomar, o médico sempre vai passar a penicilina. A partir do momento que o organismo vai ficando acostumado, né? As bactérias vão se tornando resistentes, outros antibióticos são oferecidos. Aqui o champignon, que é maravilhoso. Se nós estivéssemos na Facela, eu levaria para vocês experimentarem. Tem certas pessoas que não conhecem. Aquele seco e aquele in natura, né? Muito legal, muito gostoso de você colocar no estrogonofe. Outra utilidade, importância do caso dos fungos, é a importância biológica, como eu disse para vocês. Eles servem para causar doença. Eles servem para controlar as populações. Então, existe a vassoura de bruxa, que ataca o cacau, que é um fungo, né? É um fitopatógenos, que vai causar doença nas plantas. Existem aqueles cogumelos, que são as trufas, olha aqui elas. As leveduras, que são o levedo de pão, que eu já mostrei para vocês. Esse daqui é o roquefort,
um queijo, né? Aonde tem a penicilina. Esse queijo, então, quando eu como, além de ter o prazer de degustar esse queijo, ai, professora, ele tem um cheiro forte, chulé. Tá, mas ele é gostoso. Você pega uma tacinha de vinho, então fica mais gostoso ainda. Esse queijo, eu, ao comer, eu vou estar, querendo ou não, inalando a penicilina e deixando o meu organismo aí protegido, porque ele tem uma quantidade, digamos assim, natural. Ele não foi isolado em laboratório, né? Ali na cápsula ele está bem mais concentrado. Os fungos também podem causar, como eu já disse, a decomposição da matéria orgânica, e eles também podem causar doenças em nós humanos, como algumas micoses, né? O pé de atleta, a micose, o pano branco, são fungos causadores de doença em nós humanos, né? Tem um material que eu encontrei na internet hoje, muito bom, eu vou deixar na nossa sala de aula. Caso vocês queiram, leiam, vale a pena conhecer. Eu vou mostrar um pouco dele aqui para vocês. Então, pessoal, esse é o material que eu falei para vocês, que eu encontrei na internet, vou deixar disponível para vocês. Aqui nós temos, ó, a Manita muscaria, que eu falei com vocês, ou a Nanita nanita, que é o fungo bem tóxico. Esse material, ele tá bem legal, porque ele mostra aí a utilidade dos fungos. O fungo é um reino muito interessante, tá? De conhecer, de trabalhar. Ele tem 76 páginas, não precisa vocês ficarem preocupados em decorar ou estudar para a prova, nada disso. Ele é rico em imagens, tá vendo? Olha que fungos lindíssimos, né? Aí tem aí a estrutura de reprodução, né? Olha aqui, ó, as hifas, tá vendo? Que eu falei com vocês. Geralmente eles são multicelulares, ou seja, cada pedacinho desse é uma célula. Então, aqui, ó, daqui até aqui eu tenho uma célula, daqui até aqui outra célula. Eles não são plantas, pessoal, principalmente porque não tem raízes, plantas têm raízes, tá? As células deles, embora seja eucarionte, não tem todos os plastos e pigmentos que as plantas têm, como eu já falei lá no caso dos protozoários. Olha aqui, ó, os saprófitos ou saprófagos, olha, a ferrugem, que é uma doença causada por fungo que dá nas folhas de cana, de café aqui na nossa região. Outros exemplos aqui, ó, dos saprófitos causando decomposição de laranjas, tá vendo? Uma laranja podre estraga todo o cesto. Por quê? As outras que ainda não estão podres podem ter ganhado uma hifa desse fungo e dali a pouco essa hifa se multiplica e vai originar o fungo decompondo a laranja. Então é por isso que tem que descartar, né? Mas aí eu faço o quê? Então você lava todas as laranjas para matar, destruir essa hifa e conservar as laranjas que ainda não estragaram. Os fungos, ele coloca aqui, ó, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O lado ruim é o quê? A doença, olha, o rosto desse homem todo destruído. Aqui, o famoso pano branco, né? São micoses causadas por fungo, tá? Alguns venenosos, como a Anamnita sp. Por que sp? Existem várias espécies desse gênero chamado Ananita. Ananita muscaria é um exemplo de espécie desse grupo, tá? Eles podem ser utilizados no alimento, como os queijos, olha. Alguns estragam os queijos, tá? Outros melhoram o sabor dos queijos. Então, eles vão fazer a decomposição, né? Como eu já disse, dos materiais, né? Dos vegetais, como do morango, por exemplo. Outros podem ser encontrados, né, do lado de fora, olha, em jardins, como chove, quando tá friozinho, a gente encontra muito desses fungos aqui, ó, que eu falei com vocês que ele era do filo, né, Zygomycetus, que são os famosos chapéu, né, os formato de chapéu. Outros podem ser em formato de micorizas. O que são micorizas? Isso é uma outra importância dos fungos, pessoal. Alguns fungos, eles vão se associar a raízes, né, de feijões. Eu até falei isso numa outra aula. Esses fungos, se associando às raízes de feijões, a gente chama de micorrizas. Essas micorrízicas ou micorrizas é uma simbiose que eles fazem com a raiz do feijoeiro e vai ajudar a tirar o nitrogênio do solo, o nitrogênio do ar, principalmente do ar. O fungo
pega o nitrogênio do ar e planta passa para a raiz da planta, para a raiz do feijoeiro, e por meio das raízes, passa pelo caule, chega até a folha e vai produzir a fotossíntese, e isso é transferido para o grão de feijão, tá? Então, assim, nós precisamos muito de nitrogênio para poder fazer as proteínas do nosso corpo, e a gente obtém o nitrogênio pela alimentação. E quem faz essa facilitação de pegar ele do ar e colocar dentro do alimento é a associação que esses fungos fazem com as raízes de certas plantas, tá certo? Não só do feijoeiro, mas de outras plantas também. Aqui nós temos um exemplo de fungo predando, digamos assim, né, a formiga, plantas, né? Existem fungos que vão fazer o que a gente chama de controle biológico de pragas. O que é isso? Eu utilizo um fungo para matar uma praga na minha lavoura, como, por exemplo, uma vespa, uma formiga. Isso a gente chama de controle biológico, tá? O contrário também existe. Por exemplo, a Lasa, ela conseguiu descobrir que existe uma vespa que come o fungo que dá na palha de cana. Então, ela faz a produção dessa vespa em laboratório, né, de larga escala, e solta essa vespa como se fosse uma mosquinha no canavial. E ela sai procurando onde tem esse fungo, ela come o fungo e depois de alguns dias, 2 ou 3 dias, ela morre. Então, ela não causa nenhum impacto ambiental no ambiente e ela ainda faz esse controle biológico, né, de matar o fungo, sem que a Lasa precise de comprar defensivos agrícolas. Por quê? Comprar o defensivo agrícola é ruim para a nossa saúde. Toda planta que tem um defensivo agrícola, ela pode conter, né, agrotóxicos, substâncias tóxicas, que vai causar em nós, a longo prazo, alguma consequência. Então, aqui nós temos o lado bom do cogumelo, ó, os cogumelos shiitake, tá vendo? O shiitake, o champignon, o cogumelo de sol, boletus edílios, né, que é um outro cogumelo combustível, a biorremediação, ou seja, descontaminação de solos e das águas por fungo, tá vendo? Eles podem ser utilizados para isso. A produção de queijos, de bebida alcoólica, aqui, ó, a descoberta da penicilina, que é usado hoje como antibiótico, não só ela, mas também a cefalosporina, que é um outro antibiótico, tá? Produção de ácidos orgânicos, como por exemplo, ácidos cítricos da Coca-Cola, é uma espécie de arpegilus, ou seja, uma espécie de fungo que vai fazer esse ácido cítrico da Coca-Cola. Fungos que tem aí uma coisa boa, né? O floratil, por exemplo, que é uma levedura, o floratil, ele vai repor a flora intestinal diante de uma diarreia. Quando a gente tem uma diarreia, a gente elimina pelas fezes muita água e minerais importantes para nossa saúde. E muitas bactérias muitos fungos, que são amigos da gente, que estão no nosso intestino, que vai fazer ali auxiliar na digestão. Então, os fungos, eles precisam ser repostos. Eu posso tomar um Yakult para repor isso, ou eu posso acelerar essa reposição tomando um floratil, que é um probiótico, né? Chamado de Saccharomyces boulardii, que é uma espécie de levedura que vai, né, voltar, ou seja, vai se instalar no meu intestino e vai ocupar o lugar daqueles que eu perdi através da diarreia. Existem fungos também que produzem enzimas, como as celulases, que são enzimas que destroem a celulose, né? Muito utilizado aí, no caso, no intestino dos animais bovinos, animais que comem capim. As lipases, que são enzimas que destroem, que vão fazer a digestão de lipídios, de gordura, né? Existem remédios como a lipase, principalmente pessoas que têm problemas aí com o fígado, né? E tem dificuldade de produzir a lipase, então vão tomar esses remédios. Alguns digestivos, né? E metabólitos, como por exemplo, alguns hormônios são produzidos a partir de fungos, esteroides, que são hormônios sexuais, né? Anticoncepcionais, a morfina, que é um dos remédios mais usados aí para dor. Então a gente sempre pensa que a morfina vem do ópio,
né? Mas não, a morfina também pode vir por fungos, né? Que produzem essa substância. Então, cultiva-se o fungo para obter essa substância. Aqui, ó, a maturação de queijos, né, como o Roquefort, o Gorgonzola, o Camembert, são queijos que têm aquele gosto característico pelo grupo de fungos, né, ó, o gênero Penicillium. Então, eu tenho Penicillium Roquefort, Penicillium glaucum, Penicillium candida, que são os fungos que vão se formar ali. Cândida, professora, a candidíase? A candidíase é um fungo. Eu até comentei isso com vocês em aulas anteriores. Quando eu uso produto de higiene íntima em excesso, eu mato o fungo protetor da minha pele, que controla a população de bactérias. Então, eu posso ter uma candidíase. O que é uma candidíase? É um excesso muito grande da população de fungos que já existem em meu corpo. Eu preciso diminuir essa população para que eles voltem ao equilíbrio normal, né, a quantidade normal da minha pele. Quando eles estão em excesso, eles atacam a minha pele. Então, a pele fica inchada, com um cormento parecido um leite coalhado, né? Não tem cheiro na maior parte das vezes, arde, coça muito. Então, existem muitos fungos que estão no nosso organismo em simbiose conosco, nos dando proteção, né? A morfologia, né? Aí a gente tem os esporos, aí já entra numa parte mais específica da biologia, que não convém ao caso vocês estarem estudando reprodução de fungo, nem tá decorando nada disso. Eu só peguei esse material desse professor para vocês verem que nós utilizamos muitos fungos no nosso dia a dia, que ele está em nosso corpo e a gente nem sabe muitas das vezes. Tá certo? Então, eu encerro essa aula aqui, é um pouquinho mais longa, sobre os fungos. Eles são muito importantes para a nossa sociedade, para a economia e principalmente para a decomposição da matéria orgânica. Tá certo? Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau, tchau. Até a próxima videoaula.